Olá, gente, que bom estar aqui novamente para construir um saber interessante com você, conversar sobre psicanálise de uma forma mais didática, de uma forma mais contemporânea. É sempre muito bom poder estar aqui junto contigo. E hoje a gente vai trazer um tema muito interessante, que são as neuroses de Freud. O que é uma neurose? Você já usou essa palavra de uma forma errada? Já chegou para alguém e falou assim, fulano, você está neurótico, hein? Ou então chegou e falou assim, olha, isso aí é neurose sua. Então, a gente acaba falando essas coisas sem a gente entender o que realmente é uma neurose. E para Freud, ele vai dizer que a neurose ela acontece por conta de um conflito dentro da gente, do nosso desejo reprimido de coisas que a gente quer fazer, mas por viver numa sociedade que tem um regimento, né, que tem uma lei, que tem uma ética, uma moral, a gente não pode se comportar da forma que a gente simplesmente quer. Então, existe um desejo dentro de cada um de nós, só que muitas das vezes esse desejo ele é reprimido por conta da moral, por conta da ética, por conta de um convívio social, né? Então, você não pode simplesmente sair fazendo tudo que a sua mente manda. Então, você precisa obedecer a uma ética, a uma moral, e isso muitas das vezes causa dentro da gente um conflito muito grande, e esse conflito ele vai gerar na gente angústias, mal-estar, coisas que muitas das vezes a gente não consegue lidar e muitas das vezes você não sabe nem mesmo por que isso acontece. Só que isso acontece por conta de vivências, traumas que a gente tem desde a infância e isso se manifesta no dia a dia de uma forma que muitas das vezes parece estranha pra gente, mas analisando terapeuticamente falando, você consegue identificar a raiz de determinadas coisas e ressignificar essas raízes, de forma que o seu comportamento muda. E isso é interessantíssimo, é muito bom. Realmente, né, essas dores, esses traumas, eles vêm por conta dos traumas e dos recalques que a gente tem. Existem determinadas coisas na nossa vida que a gente não consegue lidar, a gente não está maduro o suficiente para lidar com determinadas coisas e o nosso psique recalca algumas coisas. E o que é o recalque? É você compactar determinado pensamento ou acontecimento da sua vida, alguma memória, alguma coisa, e você joga no seu inconsciente. Apesar de estar compactado e apesar de você não ter mais acesso a isso conscientemente, ele ainda está lá e traz para você coisas que você precisa conviver no seu dia a dia. A neurose, ela se encontra numa estrutura clínica e essa estrutura clínica ela se divide entre neurose, psicose e também a perversão. Hoje a gente vai tratar especificamente sobre as neuroses, mas se você quiser saber um pouco mais sobre psicose, se você quer saber um pouco mais sobre a perversão, você pode colocar aqui embaixo nos comentários, pede esse vídeo aí e a gente consegue aí produzir esse conteúdo se for do interesse de vocês. Bom, a neurose, ela se divide em dois grandes grupos, a neurose histérica e a neurose obsessiva. Vamos abordar rapidamente cada uma delas, porque eu não posso me aprofundar muito, senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas vamos falar primeiramente sobre a neurose histérica. A neurose histérica, apesar do nome, não tem nada a ver com histeria, gritar, falar alto. Na verdade, ela traz alguns sintomas, né, que são bem estranhos no dia a dia. Ela traz pra gente uma irritação muito grande, insônia, dependência emocional de determinada coisa, ou pessoa, ou processo. Ela vai trazer pra gente paralisias em determinadas partes do nosso corpo. E olha isso, às vezes você tem uma área do seu corpo que está paralisado, não simplesmente por um sintoma físico, mas algo que está lá dentro do seu inconsciente e que você consegue acessar através de uma terapia. Então, a neurose histérica ela vai trazer isso, a sensação de falta de ar, inchaço, coisas que muitas das vezes a gente não consegue vincular a real raiz daquilo ali. Mas com a terapia você consegue acessar e talvez até mesmo conseguir ressignificar isso e finalizar esse sintoma, porque o sintoma ele aponta para algo mais profundo. Se a gente conseguir alcançar esse algo mais profundo, a gente consegue trazer isso à tona e até mesmo acabar com o sintoma terapeuticamente falando. Quanto à neurose obsessiva, ela vai trazer para a gente alguns outros sintomas. Geralmente são sintomas contraditórios, né? São sintomas de negação, proibições, né? Ou então você precisa de uma outra coisa para você substituir. Então, já que você não tem determinada coisa, porque moralmente falando isso é errado, você acaba se entregando a outra coisa, né? E até mesmo de forma obsessiva. E aí dentro também tem uma questão que seja talvez aí a mais famosa, né? Que é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né, que se manifesta em compulsões que você não consegue simplesmente se livrar daquilo ali. É mais forte do que você precisa ir lá e realizar aquilo ali, porque senão você não consegue, você vai ser paralisado, você não consegue seguir adiante por conta de determinada coisa. Então você precisa voltar e ver se a maçaneta está fechada, né? Você não consegue pisar em linhas,
né? Você precisa andar sempre fora das linhas ou então somente dentro das linhas. Isso acaba interferindo na sua vida no cotidiano. E entre também dentro das neuroses se encontra a fobia. A fobia é talvez aí uma também das mais conhecidas, né? Cada um tem o seu medo, só que esses medos muitas das vezes eles trazem raízes que você consegue acessar dentro da terapia. Então, por exemplo, a pessoa tem medo de altura, às vezes foi algum trauma, alguma coisa que aconteceu com ela, ela recalcou aquilo ali, está lá dentro do inconsciente, ela não consegue acessar, mas tem um sentido ali. Então pode ser medo de avião, medo de escuro, medo de água, medo de muitas coisas. E é um medo que não é um medo comum, um medo normal, é um medo que paralisa, é um medo que interfere no dia a dia. E aí esse medo precisa ser tratado, tá bom? Então, a neurose, ela no seu contexto geral, é claro que ela é muito mais profunda que isso, mas a gente vai abordar até aí para que a gente possa ter um vídeo rápido onde você se situa dentro do contexto. A gente pode aprofundar, fazer um segundo, um terceiro vídeo para falar um pouco mais sobre as neuroses, porque realmente o assunto é muito vasto, tá bom? Mas eu quero dizer que foi um prazer estar com você, que bom que você ficou aí até agora. Se você ficou até agora, não deixa de dar o seu like aqui embaixo, compartilhar, se inscrever no canal se você está achando esse assunto pertinente aí à sua vida, se está sendo importante para você, tá bom? Um grande beijo, nos vemos no próximo vídeo.